Bem, na última aula nós terminamos e falamos um pouquinho sobre operadores aritméticos, onde terminamos com este programa que nós podemos ver aqui no Portugal Studio. Hoje nós vamos dar continuidade nas aulas de operadores e vamos falar especialmente dos operadores relacionais e operadores lógicos. Bom, os operadores relacionais, eles explicam por si só o próprio termo, nome, operadores relacionais, quer dizer, estabelecem uma relação ou estabelecem comparações, não é verdade? Entre vários elementos. Então, os operadores relacionais são aqueles que nós mesmo conhecemos, só vamos aqui aprender a sua simbologia dentro de determinadas linguagens, essencialmente da linguagem Portugal. Quando nós estivermos a escrever o nosso algoritmo, quando tivermos que comparar se um valor é maior ou menor, nós temos de servir de certos símbolos, diferentes dos símbolos que nós usamos na matemática convencional, quando estivemos a escrever, conforme quando estivemos a escrever nos nossos cadernos, nos nossos materiais de apoio. Então vamos aqui ver, quando nós queremos fazer uma operação de comparação de maior, nós usamos o símbolo de maior, igualzinho que nós usamos na matemática. Para o de menor também nós usamos o símbolo de menor que nós usamos na matemática. O de maior ou igual já acontece uma diferença. Nós nos servimos do maior e do sinal de igualdade. Não havendo isso por uma questão de digitação, porque não é possível nós no teclado colocamos aquele símbolozinho que colocamos debaixo do sinal de igualdade, como por exemplo esse aqui. Quando for menor ou igual, então também colocamos dentro da linguagem Portugal e de muitas linguagens, por exemplo a linguagem Java e também a linguagem Python, se servem desses símbolos também para nós podermos comparar, para fazermos essas comparações. O sinal de igualdade, quando nós queremos saber se dois elementos são iguais, então nós nos servimos de dois símbolos de igualdade, do jeito que se vê aqui. Ok? Quando nós queremos saber se é diferente, também nós usamos estes símbolos aqui, esse símbolo aqui de diferente. Estamos? Ok? Uma coisa muito boa de se aprender a linguagem, aprender-se lógica de programação com o Portugal, é que ele tem uma sintaxe, o Portugal 2.0, é que ele tem uma sintaxe que se aproxima muito às linguagens de programação convencionais, às linguagens de programação profissional, ok? Então é uma grande vantagem que você tem em estudar lógica de programação com Portugal. Então, são essas ideias que nós podemos ter sobre os operadores relacionais. Mas não fica por aqui que nós vamos ter uma aplicação prática, mas não podemos falar de uma aplicação prática sem antes falarmos dos operadores lógicos. De referir aqui nos operadores relacionais é que sempre, quando nós estivermos a fazer uma relação, os operadores relacionais sempre vão nos tornar uma operação que nós observamos relação, sempre vão nos retornar um valor lógico. Vamos dar um exemplo. 5, vamos fazer uma comparação. Se 5 for maior que 2, vamos dizer se é verdade ou não. Então, aí vem a lógica de que sempre os operadores relacionais vão retornar um valor do tipo lógico, ok? Então, estamos nisso. Operadores lógicos. Os operadores lógicos estabelecem comparações ou conexão entre os valores que retornam as variáveis do tipo lógico ou operações que possam retornar valores lógicos. Por isso que a maior parte dos exercícios, a maior parte dos problemas que nós vamos aplicar em programação, em lógica de programação, estarão sempre ligados com, quando estivermos diante de operadores lógicos, deverão sempre ligados com operadores relacionais. Então, dentro do Portugal, são essas três operações lógicas ou operadores lógicos mais conhecidos. Para dizer que existem outros operadores além desses três que estamos a apresentar aqui, mas esses aqui são os três operadores lógicos mais importantes e mais conhecidos dentro da lógica de programação e na lógica formal propriamente dita. Então temos aqui a operação ou operador OU, que tem prioridade 1, operador I, que tem prioridade 2, e operador NÃO, que tem prioridade 3. Dentro do Portugal, esses operadores são representados mesmo pela palavra OU, I e NÃO. Então vamos entender um pouquinho mais sobre lógica, vamos dar um cheirinho para você ter mais ou menos a ideia de como é que isso funciona. Vamos falar do operador lógico I. Bom, o operador lógico I é daquele tipo que só retorna verdadeiro se as duas instruções de entrada forem verdadeiras. Quer dizer, ele só será verdade se as duas condições que a compõem forem verdade. O que quer dizer? Esse conector é um conector binário, porque ele trabalha com dois elementos. Temos aqui essa tabela que é chamada de tabela de verdade dentro da lógica matemática, que nós chamamos de tabela de verdade da lógica matemática ou da álgebra booleana. Por isso que muitas vezes os valores lógicos são chamados de
valores booleanos ou tipo operadores booleanos. Então vamos dar aqui um cheirinho sobre a porta lógica ou operador lógico AND ou e. Então, e conforme diz, é uma conjunção que indica que os dois valores, para que isto aconteça, os dois valores devem necessariamente se cumprir. Vamos dar um exemplo. Eu diria assim: eu vou à praia se tiver dinheiro, eu irei à praia se tiver dinheiro e não chover. Quer dizer que eu só poderei ir à praia se tiver dinheiro e se não houver chuva. Então, se por exemplo tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro e não tiver a chover, ou não tiver a chover, ou tiver sol, nesse caso vamos usar mais na forma afirmativa. Se tiver dinheiro e tiver sol, então sim, irei à praia. Se eu tiver dinheiro e não tiver sol, então não irei à praia. Se eu não tiver dinheiro e tiver sol, então não irei à praia. Se eu não tiver dinheiro e nem tiver sol, então não haver sol, o dia não for ensolarado, então não irei à praia. Então é mais ou menos essa a ideia, que é a porta lógica ao o operador lógico i retorna verdadeiro se as duas entradas forem verdade e retorna falso em caso contrário. Temos o segundo operador lógico ou. O operador lógico ou apresenta alternância. Quer dizer, pode-se cumprir uma das condições. Se uma das condições se cumprir, então será verdade. Por exemplo, vamos dizer, eu irei à praia, vamos usar o mesmo exemplo, se tiver dinheiro ou se me derem carona. Então, se eu tiver dinheiro ou me derem carona, então sim, irei à praia. Se eu tiver dinheiro ou não me derem carona, assim mesmo eu irei à praia. Se eu não tiver dinheiro, mas me derem carona, então irei à praia. Então, o operador lógico ou indica alternância. Ele vai dar verdadeiro se pelo menos um dos lados for verdade. Então será falso em caso contrário. Temos o operador não, que é um operador que atua somente com uma entrada, quer dizer, ele vai fazer alteração do sinal. Então, se for verdade, não verdade é falso. Se for falso, não falso é verdadeiro. É mais ou menos essa a implementação, a lógica dos operadores lógicos e os operadores relacionais. Então vamos aqui aplicar um exemplo básico para nós entendermos na prática como é que isso funciona. Então vamos abrir o nosso ambiente Portugal Studio. Eu já tenho o Portugal Studio aberto, então vamos aqui. Podemos remover estes exemplos do encontro anterior. Ok? Podemos remover isso. Então nós temos aqui, eu acrescentei aqui uma variável. Ok? Podemos remover outras. Ok, temos aqui três variáveis, número 1, número 2 e número 3. Então, nós vamos fazer primeiro os operadores relacionais. Vamos colocar aqui sempre comentários, não esqueça que é necessário, é muito bom documentarmos ou colocarmos algumas explicações, algumas notas explicativas dentro do nosso código, para que nas próximas vezes que nós formos revisar, formos rever o nosso código, nós estaremos sempre atualizados, né, sobre o que nós estivemos a fazer. Ok? Então vamos a isso. Vamos operadores relacionais. Vamos estabelecer, conforme dissemos, os operadores relacionais, eles trabalham ou estabelecem relações entre valores e retornam sempre um valor lógico, um valor do tipo lógico ou booleano. Em outras linguagens nós podemos falar booleano, ok? Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos escrever aqui, vamos colocar aqui um valor, escreva, vamos dizer, vamos saber se, vamos dizer assim, se número 1, dissemos num 1 é 5, vamos saber se é maior que num 2. Então queremos saber se num 1, que é 5, é maior que o número 2, que é 6. Fizemos essa atribuição para tornar a coisa mais dinâmica, né? Num 1, num 2. Então vamos aqui testar o nosso código. E ver aqui, ele retornou 5 é maior que 2. Ele disse sim, é verdadeiro. Ok, como é que você pode ver? Agora vamos aqui fazer uma alteração. 5 é menor que 2. Falso. Então é mais ou menos desse jeito que trabalha os operadores relacionais. Eu tenho aqui um grupo de exemplos. Vamos só fazer aqui um copy-paste. Mas você aí em casa pode testar todos os códigos, ok? Todos os operadores.
por uma questão de prática, ok? Por uma questão de prática é necessário que se coloque sempre esses testes, ok? Vamos aqui fazer uma execução com esses códigos todos. Temos aqui 5 maior que 2, verdadeiro. Ok, faltava quebrar aqui, dar um quebra de linha para estar melhor exibido. Ok, vemos assim, 5 maior que 2 é verdade. 5 menor que 2, não é verdade. 5 maior ou igual que 2, sim, é maior ou igual que 2. Então, 5 menor que 2 é falso. 5 menor que igual a 2 também não é verdadeiro, é falso. 5 é diferente de 2, sim, é diferente de 2. Então, como podemos ver aqui, nessa saída, essa saída que resulta dessas operações relacionais, ok? Essas operações relacionais, conforme nós dissemos que são operações relacionais porque envolvem operadores relacionais e retornam sempre um valor booleano, um valor lógico de verdade ou falso, ok? Então vamos dar aqui um exemplo também aplicando o princípio que nós aprendemos sobre os operadores lógicos. Então vamos fazer aqui, vamos estabelecer aqui, mas em que se aplica? Conforme dissemos, os operadores lógicos eles se aplicam essencialmente quando se faz alguma comparação para conectar valores lógicos, ok? Conectar, comparar e alternar valores lógicos. Então podemos dar um exemplo, nós queremos determinar se um valor está num determinado intervalo. Só um exemplo assim, mas básico para nós entendermos a coisa que mais à frente do nosso curso nós vamos aplicar muito esses recursos que nós estamos aqui a aprender. De dizer que até a esta aula de operadores lógicos é uma sessão muito importante e a base para nós entendermos os próximos capítulos que serão um pouquinho mais forçosos, que exigirão de alguma forma ou de outra buscar os conhecimentos que nós aprendemos desde a primeira aula até esta aula, ok? Então vamos a isso. Vamos estabelecer, vamos saber se o número um determinado número está no intervalo de 2 e 5, ok? Vamos falar um número 3, vamos dizer assim, se número 3 está, se um número está entre 2, vamos dizer, entre 2 e 5. Queremos saber se um número está entre 2, vamos dizer maior ou igual. Nessa ideia, nós queremos saber, por meio de operadores, vamos aqui aplicar aqui os operadores lógicos. Não se esqueça de colocar comentários. Não se esqueça, ok? E aplicando os operadores lógicos para nós vermos um pouquinho na prática como é que isso funciona, vamos aqui procurar saber se um determinado valor n está no intervalo de 2 e 5, ok? Um intervalo fechado, como vocês podem ver pelo comparador, maior ou menor ou igual, ok? Vamos a isso. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos escrever aqui, vamos dizer escreva. Vamos dizer, vamos deixar aqui. Número 3, vamos atribuir aqui. Número 3, vamos atribuir mesmo 3. Vamos dizer assim. Número 3 está entre 2 e 5. E aqui como é que a gente vai fazer para testar se está ou não? Aqui vamos nos servir de desconector lógico. Como você pode ver, aqui até na pergunta já vem i. Então quer dizer que o operador lógico que nós vamos usar aqui é o operador AND ou i. Operador lógico i. Vamos aqui colocar. Vamos perguntar se número 3, ou vamos dizer assim, se 2 é menor ou igual que número 3, ok? Vamos colocar sempre parênteses para facilitar a compreensão e número 3 for menor ou igual que 5. Então aqui o teste lógico que vai acontecer é qual? Vamos perguntar aqui se esse valor é menor que 2 e se n também for menor ou igual, se 2 for menor que esse valor e se 2 também for menor, se esse valor for menor que 5. Então, se esse valor cumprir com essas duas condições,
quer dizer que é maior que 2 e é menor que 5, menor ou igual que 5, então se aqui é menor que 2, é maior que 2, sim, é. É maior que é menor que 5, sim, é. Então aqui, por conta do operador lógico AND, ele vai retornar verdade, ok? Vamos só limpar aqui para que não possa exibir, não venha exibir com valores, com as comparações anteriores, ok? Vamos ver o que é que ela vai retornar. Ok, ele diz assim, 3 está entre 2 e 5, ele diz verdadeiro. Quer dizer que sim, 3 está entre 2 e 5, ok? Então vamos aqui testar, vamos atribuir um outro valor, vamos supor 6, para nós entendermos bem a fusão do conector I. Aqui retornou falso, porque vai falar assim, 6 está entre 2 e 5, é falso. Por que é falso? 6 é maior que 2, certo? Maior que 2, certo? Aqui deu verdadeiro e aqui deu falso, porque 6 não é menor nem igual a 5. Então, já que verdadeiro e falso é falso. Estamos a entender mais ou menos essa lógica. Vamos aqui ver o operador OU. Vamos saber aqui do operador OU. Ou, vamos dizer, se é menor que 2 ou 5, ok? Vamos dizer, se é menor que 2 ou 5, né? Vamos dizer assim, se é menor que 2, se o número é menor que 2 ou menor que 5. Desse jeito. Então vamos aqui fazer um teste com o valor 6, vai nos dizer que é falso, porque 6 nem é menor que 2, nem é menor que 5, nem é menor ou igual que 5, ok? Vamos supor, vamos colocar aqui, em vez de 6, vamos colocar 3. Então ele retornou verdadeiro, porque 3 é menor que 2 ou menor que 5. Vamos aqui, 3 é menor que 2? Não, não é menor que 2. Ou 3 é menor que 5? Sim, é menor que 5. Então, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, porque a alternância ele retorna verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdadeiro, ok? Então, se nós colocarmos aqui, vamos supor, vamos colocar aqui, vamos aplicar também o conceito do operador não para inverter o valor dessa porta. Sabemos que o valor dessa operação, o valor lógico dessa operação é verdadeiro, ok? Vamos só dar uma demo à parte para nós entendermos que o valor desse aqui é verdadeiro. Ok? Vamos aqui dar um run. Então, ele deu aqui um verdadeiro, só precisamos um pouquinho mais de estética. Ok? Vamos dar uma quebra. Então, ele aqui retornou verdadeiro, mas se nós colocamos aqui não, operador not, veja o que é que acontece. Então ele vai negar esse mesmo valor, então vai torná-lo falso, ok? É mais ou menos dessa forma que trabalham os operadores lógicos. Bom, essa foi uma aula introdutória do que são os operadores relacionais e operadores lógicos. Nós vamos aplicá-los mais e melhor e com maior profundidade quando nós estivermos a tratar de estruturas condicionais, estruturas cíclicas e outras operações um pouquinho mais avançadas dentro do nosso programa, ok? Então, vamos voltar à nossa aula. Bom, se nós lembrarmos, na aula anterior, quando nós falamos de entrada e saída de dados, nós deixamos algum exercício. Este exercício que diz, escreva um algoritmo para calcular e imprimir a média aritmética das notas de um grupo de 3 alunos. As notas devem ser lidas para cada vez, para cada aluno, através do teclado, ok? Espero que vocês tenham resolvido esse exercício já, como nós tínhamos deixado em tarefa, ok? Nós vamos aqui apresentar uma resolução, uma variante de resolução desse mesmo exercício. Então vamos a isso.
Vamos criar um novo arquivo. Uma forma de nós criarmos ou um outro programa ou outro arquivo é só clicar nesse sinal aqui. À medida que nós vamos estudando o nosso curso, vamos aprendendo muitas outras funcionalidades do Portugal Studio, ok? Então vamos a isso. Vamos elaborar aqui um programa. Aqui vamos declarar variáveis. Ok, vamos declarar aqui, são 3 notas. Vamos dizer nota 1, nota 2 e nota 3. Atenção, as notas podem ser do tipo que as notas, normalmente as notas são do valor do tipo real, ok? Do tipo real podemos ter 9.5, 10.5, 20.5, 19.5, 19.75 e aí vai. E a média também é do tipo real, ok? Vamos dizer média. Então, para nós resolvermos isso, para dizer que esse exercício é uma aplicação prática daquilo que nós estamos a dizer sobre aprender sobre os operadores, essencialmente os operadores aritméticos. Nós aqui vamos saber mais ou menos um princípio essencial para nós trabalharmos na questão de prioridade e precedência de operadores, ok? Vamos a isso. Vamos fazer aqui a atribuição de valores às variáveis. Estamos sempre aqui a colocar, a dar ênfase na colocação de comentários. Vamos dizer nota 1, vamos dizer 9.0, nota 2, vamos dizer 10.0, nota 3, vamos dizer 14.0. Ok, assim fizemos a atribuição de valores. Então vamos aqui fazer a operação. Operação aritmética. Então vamos a isso. A média. O que é a média? A média nada mais é que a soma dos vários elementos dividido pela quantidade desses mesmos elementos somados, não é verdade? Então, é mais ou menos essa lógica que nós temos que saber. Sempre que nós tivermos que resolver um problema, devemos analisar sempre o que estão a nos pedir. Nesse caso, estão a nos pedir a média, ok? Então, o que é a média? A média vai ser a somatória desses outros elementos. Querem saber a média de quê? A média de notas. Então, nós quando queremos saber a média de notas, nós precisamos saber quantas notas temos e fazer a somatória dessas todas notas e dividir por essa quantidade. Então, nesse exemplo, nós temos 3 notas. Então, vamos somar as 3 notas. Vamos dizer nota 1 mais nota 2, lembrando o nosso operador de adição, mais nota 3. Isso tudo vai dividir, operação de divisão, ok? Vai dividir por 3, que é a quantidade de notas. Então vamos aqui exibir o valor, vamos dizer, escreva a média e média. Vamos aqui executar e ver o que acontece. Ok, ele então aqui resolveu o nosso problema e determinou a média é 11.0. Então se nós fizermos aqui 9 mais 4 ou 10 mais 9 são 19, mais 14 são 33. 33 por 3 vai dar 11. Então aqui o nosso programa está certo. Vamos dar aqui um exemplo para nós entendermos a importância de às vezes nós colocamos os parênteses e dar uma ênfase naquilo que é a questão da precedência entre operadores. Nós, quando falamos na aula de operadores aritméticos, dissemos que os operadores, por exemplo, de divisão, multiplicação, tinham precedência 2 ou prioridade 2, quer dizer que tinham uma prioridade maior que os operadores de adição e subtração. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que sempre que nós tivermos uma expressão como essa, quando nós tivermos que fazer esse tipo de operação, sempre o nosso compilador sempre há de atender às operações com maior prioridade. Nesse caso, se nós deixarmos desse jeito, ele primeiro há de atender esta divisão, só posteriormente é que há de fazer a soma. Às vezes isso vai nos levar a um resultado errado ou contrário àquilo que nós queremos, ok? Então vamos aqui fazer uma execução para nos entendermos a importância disso, de nós trabalharmos sempre com a organização e prioridades dentro do nosso programa.
Ok, como você pode ver aqui, o resultado que ele nos deu exatamente está totalmente desviado daquilo que nós pretendemos. Deu um resultado, mas não corresponde à média aritmética desses mesmos valores. Então, lembra-te, sempre que quiseres atribuir uma prioridade maior a algum conjunto, alguma operação, colocas sempre entre parênteses. São regras básicas que nós aprendemos isso nas aulas de matemática básica. Então, não te esqueças disso. Então temos aqui um exercício resolvido que nos diz que a média é 11, a média dessas três notas. Tu podes tornar esse exercício um pouquinho mais dinâmico, conforme disse aí no enunciado, que as notas devem ser introduzidas pelo teclado. Então, deixo essa tarefa para você, trabalhe nesse sentido e quero ver a sua resposta, a sua resolução. Procure também trazer outras soluções, outras formas de resolver este mesmo problema, porque não existe só uma forma, existem várias formas, se calhar outras formas ótimas para a resolução desse exercício. Então espero por esse exercício, por uma solução similar nos comentários, ok? Bom, chegamos quase ao fim desta mesma aula, então vamos fazer aqui um resumão daquilo que nós aprendemos na seção de operadores. Nós falamos dos três tipos de operadores, falamos de operadores lógicos, operadores aritméticos e operadores relacionais, onde vimos que os operadores lógicos trabalham mais em termos de operações, os operadores aritméticos trabalham mais em termos de operações aritméticas de matemática, vamos falar de adição, subtração, multiplicação e divisão, e também falamos do resto da divisão. Falamos dos operadores lógicos, que trabalham sobre valores lógicos ou têm como operandos estruturas lógicas. Também falamos dos operadores relacionais, que estabelecem relações entre operandos ou valores, fazendo comparação do maior, menor, igual, diferente, etc, etc. Então, também foi possível nós fazermos a resolução do nosso primeiro exercício, que era uma aplicação prática daquilo que nós aprendemos sobre operadores. Bom, o que é que fica? Para a próxima aula nós vamos falar sobre estruturas de tomada de decisão. É uma aula bastante interessante, será uma aula bastante interessante, então lhe aconselho a não perder. Nós vamos começar a subir de nível no que diz respeito à lógica de programação. Então, sim, deixar assim, não podemos te deixar assim, não posso sair sem deixar algum exercício básico que vai nos servir de ponte para a próxima aula e nós vamos já começar a trabalhar na estrutura de análise e resolução de problemas, ok? Na análise de problemas, a partir da análise de problemas nós vamos escrever os nossos algoritmos. De agora em diante as nossas aulas vão estar um pouquinho focadas em exercícios e aplicações, exercícios e aplicações para tornar o aprendizado mais didático, mais dinâmico, ok? Temos aqui então esse exercício. Escreva um algoritmo para calcular e imprimir a média aritmética de três provas de um aluno. Se a média for menor que 10, deves escrever na tela reprovado. Caso contrário, escrever na tela aprovado. Então eu quero que você me elabore essa solução bem similar à que nós vimos no exercício passado, mas são três provas de um aluno, mas que ele possa tornar uma mensagem. Caso o aluno tiver uma nota menor que 10, dirá que está reprovado. Se tiver uma nota maior que 10, dirá que está aprovado. Então vai ser já uma ponte para as estruturas de tomada de decisão. Então conto contigo, conto com a tua solução desse exercício e até lá. Bom, chegamos ao fim de mais uma sessão de aula de estudo de lógica de programação com Edgar. Se você gostou desse vídeo, não te esqueça de colocar um like, não se esqueça de compartilhar com os teus amigos nas redes sociais, que é Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. E não esqueça de deixar os seus comentários, as suas dúvidas, nos comentários, dúvidas e sugestões. Então, estamos juntos na lógica de programação com Edgar. Até a próxima!